Como será que vai acontecer a passagem da Terra e da humanidade para a quarta e a quinta dimensão? Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Eu sou o Ti Ferraz e sim, gente, eu sumi de novo, mas por conta que aconteceram algumas coisas na minha vida. Minha mãe faleceu, eu fiquei um tempo sem poder trazer conteúdos aqui e conhecimento para vocês, mas eu estou de volta e hoje eu vim falar sobre um assunto que eu acho muito importante. Eu acho que ele é o assunto mais importante de todo o despertar da consciência, que é a passagem da Terra para as dimensões superiores nesse processo de transição. Eu sei que muita gente tem essa dúvida, Thiago, como que vai acontecer esse processo de passagem da terceira para a quarta e a quinta dimensão? Sim, gente, a gente vai passar pela quarta dimensão para depois a gente possa ir para a quinta. É claro que tem um grupo de pessoas que tem um nível de consciência um pouco mais elevado que vai conseguir ir direto para a quinta dimensão. Primeiro, a gente precisa entender que transição planetária ela não está acontecendo só aqui na Terra, ela está acontecendo no universo inteiro. Inclusive, uma informação que eu recebi esses dias atrás do Lorca, de Lancúria, é que o nosso planeta também está passando por um processo de transição, por toda uma readequação tecnológica, e o planeta está saltando da 62D para 63D. Então sim, pessoal, todos os planetas do universo eles passam pelo processo de transição planetária ao mesmo tempo. E aí a gente precisa entender alguns fatores que são considerados durante um processo de transição dimensional. O primeiro fator é o nível de consciência daquela civilização. Por exemplo, a humanidade no atual momento evolutivo, ela está em uma fase onde ela está começando aos poucos, de forma leve, a compreender que a vida é muito mais do que nascer, crescer, estudar, trabalhar, se aposentar e morrer. Então as pessoas hoje em dia elas já estão começando a perceber que a vida é muito mais do que isso, que existem coisas muito além daquilo que a gente consegue compreender. E nesse processo é onde elas começam a entender sobre o despertar da consciência, espiritualidade, transição planetária, que é se não o assunto mais importante de todo o processo de despertar da consciência. Primeiro é necessário compreender, gente, que tem muitos conteúdos sobre transição planetária aí na internet que meio que distorcem toda a realidade desse processo. Alguns simplificam, outros dificultam demais a compreensão. Só que quarta e quinta dimensão, elas sim, são um estado de consciência, um estado vibracional, mas ao mesmo tempo elas são uma dimensão, elas são uma dimensão local. O que a gente precisa entender é a forma com a qual esse processo pode acontecer. Quer dizer, as formas. Sim, gente, existem várias formas de acontecer um processo de transição planetária. E a primeira forma, e costuma ser a mais comum, é o simples fato de você começar a vibrar em uma frequência muito mais alta, acompanhado de um nível de consciência muito mais expandido, e aí basicamente você sumir da 3D e aparecer na quarta ou na quinta dimensão, dependendo do seu nível de consciência. E é claro, gente, que isso não acontece por simplesmente a gente querer ir para a quarta ou a quinta dimensão, mas é quando o nosso processo individual ele já está pronto para que a gente dê esse salto. O segundo jeito da gente ir para a quarta e a quinta dimensão é basicamente a abertura de portais. Sim, gente, vão acontecer a abertura de portais quando a gente estiver naquela fase auge da transição, passando para a quarta e a quinta dimensão. Alguns portais poderão acontecer de serem abertos, só que, gente, isso não vai acontecer em cidades grandes, em lugares muito
vamos dizer assim, populosos. E sim, gente, nos interiores dos estados e das cidades ali, onde tem muito mais calmaria, onde a frequência vibracional do ambiente ela é mais propícia para a abertura desses portais. Por quê? Nesses portais, gente, existem frequências de quarta e quinta dimensão. Sim, vão ter portais que vão para quarta e vão ter portais que vão para quinta. Isso vai muito do nível de consciência daquele grupo de filhos das estrelas ali naqueles locais que vão, né, atravessar o portal, onde eles vão ser magneticamente atraídos para aqueles portais e aí eles vão poder entrar. E aí, gente, existe também o terceiro modo de acontecer essa transição planetária. É um modo mais triste, só que infelizmente ele acontece, tá? Que é, por exemplo, a morte coletiva do corpo físico. Mas, Thiago, como assim morte coletiva do corpo físico? Foi exatamente assim que os jupiterianos passaram da terceira diretamente para a quinta dimensão. Na verdade, eles foram jogados na quinta dimensão por conta de um grande meteoro que caiu em Júpiter. E aí simplesmente morreu todo mundo na 3D e acordou todo mundo na 5D. E é claro, gente, que precisou ali de todo aquele processo de adaptação, da frequência vibracional para aquela dimensão, para que eles conseguissem realmente se adaptar a 5D. Gente, quinta dimensão é totalmente diferente da terceira. Não é uma simples frequência vibracional, é uma outra realidade. Quando a gente está em quarta ou quinta dimensão, as coisas são muito diferentes da 3D. Aqui, nessa realidade, tudo é muito denso, tudo é muito pesado. A energia dimensional ela se move com pouquíssima velocidade, quase parada. Já na quarta e na quinta dimensão, quando você olha, por exemplo, para uma parede, ou você olha para algum objeto, por exemplo, aqui, ó, tem esse meu anel, né? Quando a gente olha para um objeto, a gente vê os átomos quando a gente está na quarta e na quinta dimensão. Você consegue enxergar o átomo dentro lá do anel. Então é assim que funcionam essas dimensões. E é claro, gente, que essas dimensões elas têm leis. Essas leis que regem essas dimensões, elas causam uma diferença gigantesca de frequência vibracional entre a 3D e essas dimensões mais elevadas. Ah, Thiago, mas como que a humanidade vai passar por esse processo? Vai depender muito de como o ser humano vai se comportar daqui em diante. Porque a gente já está entrando numa fase bastante complicada dessa transição, porque aí envolve toda a questão do sistema planetário que vem manipulando a humanidade já há centenas de milhares de anos, porque o ser humano ele sofreu uma sabotagem e a gente precisa que essa sabotagem ela seja desfeita para que esse processo aconteça de forma mais harmônica. E é exatamente isso que importa. Então, quando o ser humano finalmente se tornar um ser com menos ego e com mais consciência, finalmente o ser humano ele vai estar pronto para passar para a quarta e a quinta dimensão, com uma consciência mais amorosa, mais solícita e também mais empática. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa semana. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa a sua opinião aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Até a próxima, um grande beijo no seu coração e tchau, tchau!